Não, isso que é a reprogramação, gente. Tem coisas que a gente fala que não é 100% para todo mundo. Então, todo mundo não deve tomar leite? Será? Todo mundo não deve comer glúten? Será? Então, assim, vamos avaliar a individualidade? Você é igual a mim? Eu sou igual a você? Não. Então, assim, isso é importante, a gente não colocar todo mundo na mesma caixinha, mas também é importante a autoaceitação. Não precisa ir no que você falou de intolerância, que é uma coisa muito comum. Diabético aceitar que não pode comer açúcar. Tá? Isso a gente está vivendo assim um boom. E uma outra coisa muito interessante que eu posso falar para vocês é que já estão falando de uma ligação, olha que coisa interessante, de quase 40% das pessoas que foram infectadas com o Covid, ainda que o quadro leve, podem desenvolver o diabetes. Então, é um processo inflamatório que ele causa e que pode aí ter alguma relação, ainda precisa de mais estudos, mas já tem algo sendo desenhado. E aí, a pessoa aceitar a condição que ela tem que minimizar o uso do carboidrato na vida dela, e a gente falou aqui no começo, que é o alimento que todo mundo gosta, que dá prazer, que a gente come mais dos mesmos, ou seja, ou a gente muda esse conceito e esse comportamento que eu tenho com a comida frente ao que eu coloco no prato, frente ao que eu escolho no supermercado, ou a gente vai ter uma sociedade doente. Você falou sobre essa questão da diabetes, mas eu vi alguns chamadas de artigos falando que todas as doenças que, por exemplo, doenças que você tiver, por exemplo, doenças cardíacas, que você teria daqui 10, 15 anos, o fato de você ter tido Covid, mesmo que num quadro leve, acabou antecipando esse quadro dessa doença, né? Algum contexto. Então, isso que você está me falando, é algumas pessoas que já tinham alguma comorbidade. Predisposição isso. Nesse estudo, foi até um estudo da Lancet de endocrinologia, que eles estão falando que não tem relação nem que essa pessoa tinha algo patológico, nem predisposição. Eles já estão colocando pros endócrinos colocar como fator de risco para o Covid. Nossa, interessante. É bem interessante. É interessante pensar que, por exemplo, é uma doença que surgiu recentemente. Surgiu sim, né? E que a gente não sabe quase nada. E aí, de repente, o nosso corpo começa a responder a ela. Exatamente. E aí, como é que ele vai responder daqui para frente? O que vai acontecer? Né? Então, vamos pegar um exemplo da toxoplasmose. Toxoplasmose, quando deu um boom, há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, deu um boom de contaminação. Eu lembro que a cidade onde meus pais moram teve uma contaminação geral na cidade, porque uma gata criou em cima da caixa d'água, os filhotes caíram dentro da caixa d'água. E aí a população consumiu aquela água contaminada com toxoplasmose. Então nós tivemos vários quadros. E aí tem um contexto muito grande de pessoas. A toxoplasmose, um dos principais problemas é a questão visual, né? Acaba gerando alguns problemas visuais. E aí tem outros critérios também que de lá para cá foram sendo estudados, alguns outros quadros patológicos que também estão associados à contaminação por toxoplasmose. Então você tem a gente pensar. A ciência não para. A ciência não para, eu ia falar isso. O que a gente sabe disso tudo, principalmente falando de Covid aí, é que, na verdade, tudo que a gente vê escrito sobre isso, que as pessoas estão desenhando, é que as pessoas que estavam mais bem preparadas imunologicamente conseguiram ter menos efeitos em relação a isso. E quando a gente fala imunologicamente mais bem preparadas, a alimentação está aí, a atividade física está aí, então não sedentarismo e uma alimentação equilibrada contribui para tudo. Eu acho que eu me livrei por sorte. Eu tô na fila do OMS que vou pegar o troféu, não pegou o Covid. Eu também, eu saiba. Todos os meus testes deram negativo, então... Cíntia, na psicologia, né, comportamental, nós temos uma terapia que ela chama terapia de aceitação e compromisso. Que ela trabalha muito relacionada com a questão do mindfulness, né, que é a atenção plena no momento presente. Na pesquisa, né, envolvendo as perguntas que fazemos para você, nós achamos um conceito que envolve o mindful eating. Não sei se é assim que pronuncia, você me corrija se eu estiver errado. Mindful eating. Então, e como fazer, né, para aprender a comer com atenção plena? Então, esse é um spoiler, né? Porque isso é uma das coisas que eu abordo lá no Taxinho Detox 35. E exatamente... Conteúdo de graça pra você. Cupom 10% estilo quer. Exatamente isso. É comer com atenção plena naquilo que você está fazendo. Gente, a gente tem, infelizmente, hoje o automático ligado 100%. A gente faz tudo no automático, né? Então, a gente vê coisas acontecendo por conta de fazer tudo no automático que são graves. Por exemplo, os pais deixarem filhos, às vezes, dentro do carro, né? Que a gente sabe que o desfecho é grave. E rápido.
Só que a gente não se dá conta que a gente faz isso com alimento também, né? Então a gente come uma banana sem perceber o gosto da banana, bota a banana na boca, come 3 bananas às vezes, e não senta para apreciar o sabor daquele alimento, o quanto aquele alimento te sustenta, que uma banana seria o suficiente, não 3, e assim decorrente dos demais que você, né, se alimenta. Então, Aproveitando o gancho, desculpa te Vai lá. interromper, mas aproveitando o gancho. Existe um mito que eu escuto desde criança, tá? Que é assim, se você se alimentar uma porção adequada ali pra você e você esperar alguns minutinhos, opa, o cérebro fala, estou saciado. E aí você não sente mais fome. Isso é verdade ou é mito? na verdade, é o seguinte, a gente, o cérebro, que é o centro de prazer, né, que a gente tem no cérebro, e ele também regula a saciedade, ele demora 3 minutos. Existe uma outra técnica que a gente fala que é 3 minutos. Acho Já que tirou demora umas outra. 10 horas, viu? Ele já tirou outra. Que se chama 3 minutos milagrosos. Isso, de fato, é verdade. Tem estudos sobre isso. Tem estudos que eles pegaram chocolatras, tá? E deram uma barra de chocolate para mais de 60 pessoas chocolatras e falaram, ó, vocês vão poder comer a barra inteira. Só que você vai comer a barra inteira depois de 3 minutos a cada tabletinho. Nem 50% chegou a barra inteira. Então, pessoas chocolatras de carteirinha. Então, realmente, o cérebro ele demora alguns segundos para processar essa saciedade. Será que isso funciona pra cerveja também? Se eu tomar uma primeira Então, latinha, esperar 3 O minutos? problema é que ninguém espera, né? Mas uma coisa que eu queria falar com você também é essa questão do boom, né? Hoje em dia, muitos pais delegam a criação dos filhos para as telas. E o quanto comer hoje está associado a assistir desenhos, a assistir... Então, desde pequeno, você vê crianças que já acostumam a comer não prestando atenção na comida. Né? Então, assim, a Exatamente. mudança tem que ser feita de... Você viu como a reprogramação alimentar de um pai ou de uma mãe pode influenciar a família? Então, a ideia da reprogramação alimentar é exatamente essa, é que ela se expanda, que ela se divida, que ela realmente se contamine por aí. Porque a ideia dessa reprogramação, ela traz benefício familiar. Se você troca a sua geladeira, você beneficia seu filho. Se você troca o comportamento de sentar todo mundo à mesa e não na frente da TV, você muda o comportamento do seu filho. E tela hoje está intimamente ligado. O tempo de tela das crianças, principalmente frente ao alimento, com obesidade infantil. Isso é uma relação já estabelecida. Quanto mais tela, mais obesidade infantil Você viu o possui. videozinho do pai que colocou a menininha na bicicleta, assim, a bicicleta levada, e aí ele falou pra ela que a TV funcionava conforme ela pedalava a bicicleta. Pedalando 3 horas, né? Eu vi. Essas técnicas aí que a gente vê que parece que funciona, mas não funciona muito bem. Então, o Mindful Eating nada mais é do que isso, de você comer com prazer, atenção plena, para que você descanse o garfo na lateral do prato, tem essa percepção, por exemplo, a gente sabe que a proteína, que a gente precisa mastigar bastante, ela começa a sua digestão na boca, às vezes ela passa pela boca, a gente nem mastiga ela, então isso é de extrema importância, e a proteína é um dos alimentos que podem causar saciedade maior pra gente. Curtiu esse corte? Não se esqueça de deixar aquele like, compartilhar com seus amigos, inscreverem em nosso canal e acompanhar o vídeo completo na descrição desse vídeo.